Oficial. A gente vai iniciar hoje uma matéria chamada Antropologia Bíblica, tá? Essa é a matéria aí que nós vamos, se Deus quiser, talvez aí umas 8, 10 semanas, né? Falar sobre esse tema, tá? Por que antropologia bíblica? Porque tem outras antropologias, né? Tem a antropologia científica, aquela que vai estudar o homem a partir da ciência, a partir da biologia, da cultura, né? Então a nossa é antropologia bíblica, porque é a partir da Bíblia que a gente vai estudar o homem, né? Então a palavra antropologia, acho que vocês já sabem o que se refere, que é estudo do homem, né? Que é anthropos, é uma palavra, o termo grego, né? Anthropos quer dizer homem, né? Então a gente pega lá os textos bíblicos no Novo Testamento, como é escrito na língua grega, então a gente tem lá essa palavra aos montes, que se refere ao homem, não só homem, mas tem viril, né? Vai aparecer algum termo lá, andros, né? Parecido com André, então que é o significado do meu nome lá na raiz, né? Que é homem mesmo, né? Viril, aquela coisa toda. Enfim, brincadeiras à parte, mano. A gente vai falar então a importância que tem essa matéria, tá? O porquê que de fato nós precisamos estudá-la, qual a importância que tem para nós, saber quem é o homem, o que é o homem, né? E por que isso é importante? Porque nós vamos aprender a finalidade que o homem tem na criação. Tudo que Deus criou, tudo, exatamente tudo, sem tirar nada, existe um propósito, existe, a gente chama de uma teleologia, né? Isso de fato é um propósito, um desígnio. Então o homem também tem um propósito, e a gente percebe que o ser humano, ele foi se distanciando de Deus e perdeu o seu propósito último, né? E aí assim, vive para si, acha que a criação deve servi-lo também, sim, mas é recíproco, né? O homem muitas vezes, ou ele vai para um extremo, achando que é aquilo que não é, extremo então de soberba, né? E ele vai para um extremo lá para baixo também, se inferiorizando, né? E às vezes se colocando aí abaixo da sua dignidade. Dignidade é um termo também que a gente vai abordar, e aí vocês vão me ajudar, porque fala de Constituição, vai falar sobre inclusive a Declaração dos Direitos Humanos, né? A ONU, falando lá sobre essa questão, porque o ser humano não tem valor, né? Muitas vezes é usado esse termo aí, né? O ser humano tem um valor. Não tem valor. O ser humano tem dignidade, são coisas diferentes, né? Porque se fosse... Porque, inclusive, é esse pensamento, né? Tem ser humano que parece que é mais valioso do que o outro, né? Tanto é que talvez a última manifestação, o último acontecimento nesse sentido foi o George Floyd, né? E aí gerou... Foi ano passado para cá, irmão? Ano passado? Foi um ano isso aí? Um ano, né? Mais ou menos? Vocês são bons de memória? Eu sou ruim, eu só lembro dos fatos, mas quando... Né? Mais um ano e pouco... Foi esse ano? É? Nossa, então o negócio está muito para mim. Então tô perdido no tempo e no espaço. Então não dá para confiar em mim quando fala de tempo, né? Mas enfim, a questão. E aí colocaram lá, né? Vidas negras importam. Me parece que esse foi o termo, né? Bom, como não importava? Como nós chegamos a esse entendimento que uma etnia não importa? Chegamos a esse entendimento, não foi de agora. Se a gente pega aí também uma história recente, né? Que é o nazismo. Quer dizer, os judeus não importavam, os negros também não importavam para os nazistas, para os alemães, né? E aí o tal do Hitler, Adolf Hitler, que nem alemão era, né? Acho que era britânico, alguma coisa assim, era austríaco. E ele chegou nessa conclusão que havia uma raça pura, os arianos, né? Que eles de fato não eram, quer dizer, seres humanos que é distinto dos outros. E se a gente pegar histórias ainda lá para trás, a gente vai perceber que a humanidade, ela vira e mexe, entrou nessa loucura de achar que há seres humanos mais valiosos do que outros, né? Se a gente pegar culturalmente, a gente vai ver inclusive uma cultura de que um gênero, ou seja, o homem é mais importante do que a mulher. Nós tivemos lá na história antiga, bíblica, as culturas em volta. A Bíblia não, amados, tá? A cultura judaica sim, que isso não corresponde à vontade de Deus exatamente. Então a gente precisa ter muito cuidado, que a gente vê algumas expressões lá no Antigo Testamento, comportamentos, a gente falou, opa, mas Deus aprovava isso? Se era vontade de Deus? Que Deus é esse? Não, Deus estava inclusive corrigindo vários pensamentos e comportamentos, e é por isso que a palavra de Deus vem, né? Moldando, reprovando, advertindo e colocando algumas regras
para que justamente essas coisas fossem corrigidas no Antigo Testamento. É por isso que quando a gente estuda a Bíblia, a gente precisa levar em conta o aspecto cultural, antropológico, né, lá dos cenários que tinha o Antigo Testamento. Alguma coisa ficou de resquício no Novo Testamento, mas o Novo Testamento já tem muita coisa corrigida, e aí vem uma vontade de Deus mais clara. Por exemplo, quando a gente pega Gálatas 3:28, né? Aliás, o próprio Jesus, antes que eu cite aqui Gálatas, o próprio Jesus, ele já veio corrigindo essa ideia, né, cultural de que, por exemplo, a mulher, ela era inferior. Então, é uma coisa absurda. Alguns judeus, eles faziam as contas, né? Eu tenho lá 10 cabeças de gado, 5 ovelhas, uma mulher, uma fazenda. Colocava a mulher, de fato, como propriedade. Olha só, a gente acha engraçado e tal, mas era isso, né? Hoje ainda, em algumas culturas, a mulher ela não tem vez, não tem voz e não tem mesmo dignidade humana. Na Índia, algumas partes da Índia, a mulher, por exemplo, ela não tem o direito de ter prazer sexual, né? A menina lá com seus 8, 9 anos, o clítoris é mutilado para que ela não sinta. Olha que coisa absurda. Algumas tribos chegam a chegar num extremo de que se o homem morre, isso é cultura, isso é cultural. Era lei, a lei foi mudada, mas a cultura ainda permanece, né? Porque não é assim, você mudou a lei e o comportamento automaticamente é mudado, né? Então, assim, mudaram, não é mais lei, mas antes era lei, né? No país, se o marido morresse, a mulher teria que ser enterrada com o marido, viva. Olha que loucuras, né, que a gente vai criando a isso. Para não falar outras mais, para não chocar vocês aí, mas tem coisas assim absurdas, só pelo fato de um entendimento equivocado de quem é o homem, o ser humano. E quando a gente fala homem, até esse termo aqui, né, homem, ele já dá a ideia de que está se referindo ao macho, e não é um macho, né? Muitas vezes é genérico o termo homem, porque no original a palavra ela é genérica, ela se refere ao ser humano, e a gente vai ver daqui a pouco nos textos bíblicos também, tá? Mas vamos começar por um texto de Salmo, de número 8, melhor dizendo, versículo de número 4, Salmo 8, versículo de número 4. Queridos, fiquem à vontade aí para todos vocês que estão presentes participarem, tá? Como tem muita gente, fale um depois do outro para não virar confusão. Só quem está presente que entende algumas coisas, né? Então vamos lá, Salmo 8, um versículozinho só já traz para a gente aqui um questionamento interessante. Salmo 8, verso 4 diz assim: olha só, que é o homem, né? Que é o homem, depende da região também, não tem jeito, ó. Eu sou de origem pernambucana, eu troco o E pelo I. A gente não fala cebola, a gente fala cibola, né? Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Tem versão diferente aí? Tem alguma coisa para contribuir? Expressão de termo? Está exatamente assim? Que é o homem, não é quem é o homem não, né? Quem é o homem, está todos, que é o homem. Então olha só, nós vamos falar o que é o homem, quem é o homem, tá? Mas o texto aqui, o Salmo de Davi, ele está pegando toda a criação de Deus, né? Essa imensidão, essa monstruosidade da criação de Deus, os céus, né, o cosmos, as estrelas, enfim, essa coisa assim gigantesca, absurda. E aí ele pega o homem para comparar na grandeza, né? Ele diz assim: o que é o homem? O que é o homem, né? Para que te lembres dele, para que o visites, diante de toda essa enormidade. Então ele faz um questionamento aqui sobre a pequenez do homem, como esse homem é insignificante diante dessa monstruosidade toda. Então, nesse pingo, né, de gente que somos, diante dessa imensidão, quem somos nós? O que somos nós? Qual a importância para Deus? Deus cria tudo isso vasto e cria esses seres humaninhos, né? Esses serzinhos tão limitados. Irmãos, quando nós nos comparamos aos animais, nós enxergamos mal, nós ouvimos mal, nós somos muito lentos, fisicamente fracos, nosso olfato é muito ruim, né?
tudo. Então, compara, eu estou falando biologicamente, nós somos inferiores aos animais. Veja só, porque há algumas conclusões, quando a gente pega, por exemplo, a língua portuguesa, o dicionário de língua portuguesa, procure lá, depois vocês procuram, até joguem no grupo, lá coloquem no grupo para a gente, né, contribuir aí para as informações. Primeiro da classe zoológica, alguns, nem todos os dicionários vão estar exatamente assim, tá? Mas está lá, né, um deles. Primeiro da classe zoológica, então nós estamos no topo da cadeia alimentar e a gente está no topo aí da zoologia, né, porque nós somos um tipo de animal, né, biologicamente falando. Então, primeiro da classe zoológica, bípede, anda de 2 pés, né? Mamífero, até hoje eu gosto de um leitinho. Então, essa é a classificação. Se a gente pega a abordagem bíblica da palavra, estou falando da palavra homem, tá? Homem é aquele que olha para cima. Olha que conceito interessante. Então, a palavra antropos, né, no grego, aquele que olha para cima. A ideia é que o homem, o ser humano, é o único animal que tem consciência de Deus. Essa é a ideia. Então, nenhum dos animais tem a consciência do Criador. Nós somos o único que olhamos para cima, que temos a consciência que há um ser superior, um Criador. Isso eu acho muito interessante, porque a gente já vai descobrindo aqui esse sentido da importância do homem, da relação do homem, do ser humano com Deus, em toda a criação que é distinta, né? Quando nós pegamos o livro de Eclesiastes, eu não li Gálatas 3:28, vocês pensam que eu esqueci não, daqui a pouco eu volto lá, tá? Eclesiastes capítulo de número 3, versículo de número 11, bora lá esse texto, eu acho que eu já até peguei em outra ocasião aqui, em outro assunto, outra matéria, mas o Eclesiastes 3:16, para mim tem uma expressão muito importante para aquilo que a gente está falando aqui, tá? Nessa aula introdutória, vocês sabem que hoje é uma saladinha que a gente faz, né? Aquela visão panorâmica, salada, e depois a gente vai jogando um pouquinho de óleo e sal. Porque salada de crente tem que ter óleo, tem que ser ungida e tem que ter o sal da terra, né? Então, Eclesiastes 3, verso 11, alguém pode ler aí, se tiver fácil? Não acharam? Eu leio daqui, de memória. 3:11, Eclesiastes 3, verso 11. Se achou, varão? Pode ler. Se não achou... Tudo que ele fez isso é apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem um conjunto de tempo, sem que o homem possa atinar com a obra que Deus realiza desde o princípio até o fim. O conjunto de tempo. Eu nunca tinha lido nessa versão não, varão. Olha só. De Jerusalém. Ah, Bíblia de Jerusalém, né? E eu tenho a versão e eu nunca li aí, ó. Tá vendo? O conjunto de tempo, né? Outra versão está o mundo, a eternidade, né? Se conseguir comparar aí, vocês vão perceber. Então, pôs no coração do homem a eternidade, o mundo, o conjunto de tempo, então, né? A ideia, aí a palavra, ela é olam, né? No hebraico, no original, olam ou rolam, que quer dizer de fato essa questão da eternidade, tá certo? Então, dentro de cada ser humano, é intrínseco, não tem como o ser humano decidir que não haverá nele, porque quando Deus criou o homem, Deus colocou nele, né, como se fosse um chip que não pode ser tirado, colocou nele essa percepção de eternidade, de que há algo maior do que ele. Tem lá os ateus? Tem os ateus, que negam isso? Negam, mas eles só negam, eles não têm como fugir disso, né? Então os ateus têm que conviver com Deus, nem se for para negá-lo. Não tem como. Então é algo que não é inato, não tem como o ser humano arrancar isso dentro dele, tá? Ainda que ele o negue intelectualmente, né? Mas assim, existencialmente não tem como. Então quem é o homem? Esse que tem a percepção da eternidade. Chamam o divino ou o criador de tantas outras coisas, né? Mas enfim, há nele essa questão no ser humano, né? Então quem é o homem? Aquele que olha para cima, aquele que tem consciência, percepção dessa realidade que transcende ele. O ser humano sabe, né, existencialmente falando, como eu disse, intelectualmente nega muitas vezes, mas sabe que ele é transcendente, que ele não pertence apenas aqui e que ele vai muito mais além da materialidade. Irmãos, eu sei que se a gente perguntar para um bocado de gente, não vai discursar, não vai ter esses termos e tal, mas eu estou falando na vivência, na experiência da vida, né? Tanto é que diante da morte, irmão,
pode ser quem for, né? Dá uma tremida lá, não quer morrer, né? Como eu disse, às vezes tem um extremo, e aí a pessoa quer tirar a vida, mas porque talvez ela não tenha essa consciência aguda de quem ele é, a imagem e semelhança de Deus, e jamais poderia infringir contra a sua própria vida, né? O ser humano, ele tem essa dignidade intrínseca nele. Inclusive a sociedade, quando alguém se suicida, a sociedade, ela é afetada, ela é ofendida, ela é prejudicada, porque foi tirada parte dela, foi amputada parte dela violentamente por um suicídio, né? É por isso que o homicídio, ele, diante de Deus, é visto como um pecado gravíssimo, tá? Gravíssimo mesmo. Fala, André, mas tem esse negócio de pecado, pecadão? Tem sim, no sentido das consequências, da gravidade do negócio. Vocês sabem aí da questão do dolo, da culpa, né? E, enfim, estou falando juridicamente falando, né? Então você não tem um ato que ele se iguala aos outros. Vai depender muito, eu não sei nem os termos técnicos, vocês me ajudam aí. Os agravantes, acho que é agravantes, né? Tem os agravantes e tudo mais. Então, há pecados que eles ofendem mais a Deus porque ofendem a imagem e semelhança de Deus. E é isso que é o homem, a imagem e semelhança de Deus é o que nós vamos, né, algumas aulas aqui abordar essa questão. Então, quem é um mortal para que o visite? E o filho do homem para que te lembres dele? É esse que tem uma importância absurda na criação de Deus, que é a coroa da criação, como diz o texto bíblico. Agora, só mais uma definição de um lado mais poético, né? Eu falei do dicionário bíblico, da questão teológica. Por exemplo, tem o Fernando Pessoa, ele diz que o homem é um cadáver adiado que procria. Que coisa esquisita, né? Então, na concepção lá do poeta, do Fernando Pessoa, quem é o homem? Quem é o ser humano? É um cadáver adiado que procria. E de fato, se pensarmos, ele não está totalmente errado não, né? Ou seja, nós somos esses seres finitos, um cadáver adiado, né? E procriamos, e reproduzimos e tudo mais. Gênesis capítulo 1, versos de número 26 e 27. Gênesis capítulo de número 1, versículos de número 26 e 27. Por este texto, como eu disse, é antropologia bíblica. Então nós vamos abordar o homem segundo a ótica da teologia, a ótica bíblica, tá? Então, se vocês pegarem de repente aí escritos, livros e outros palestrantes falando de antropologia, mas seja num viés científico, aí vai discordar de um bocado de coisa que a gente vai afirmar aqui, né? Mas nós somos cristãos, acreditamos na Bíblia e entendemos que se nós quisermos conhecermos tanto a Deus quanto a nós mesmos, é a Bíblia que nos fala a respeito disso, tá? Não é a ciência, não é a biologia. Essas não é que são informações inúteis e não verdadeiras, desde que elas abordem essa questão mesmo, científica e biológica, aí tudo bem, né? Aí não tem... A Bíblia até concorda com... Aliás, a Bíblia fala de um monte de coisa que a ciência depois acha que é ela que descobriu, né? A gente estuda a Bíblia, mas, Paulo já estava falando que a diferença de texturas de peles, de carne de peixe, de ser humano, de animal e tal. Então, assim, a gente fala, era só estudar a Bíblia que eles evitariam aí um bocado. Ai, meu Deus, o homem e suas loucuras. Gênesis 1, verso 26 e 27, diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, né? Está craseado aí. À sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, por esse texto aqui, nós aprendemos que o homem é um ser que foi criado. Teve um princípio criador por Deus. Ele não é fruto do acaso, ele não resulta de um Big Bang, uma explosão, uma evolução, né, como diz Charles Darwin. Então aqui nós entendemos que o ser humano foi criado por Deus. O próprio Deus, com as suas mãos, literalmente,
né? O texto depois do capítulo 2, inclusive, de Gênesis, vai nos falar, vai nos mostrar isso. O próprio Deus cria o ser humano do pó da terra, do barro, da argila, né? É interessante que há 18 elementos químicos na argila, os mesmos elementos químicos que há na constituição do corpo humano. Coincidência? Como que a ciência explica isso, né? Então, como eles desconsideram a criação, eles partem da evolução, a gente entende que de fato Deus, e isso é literal, pega esse material humano da criação, melhor dizendo, né, e cria, forma o ser humano, né? Cria e dá forma, e aí cria a sua imagem e conforme a sua semelhança. E aí a gente também vai ver o que é essa imagem e o que é a semelhança de Deus impressa no homem, né? A gente vai falar sobre a constituição, que é material e espiritual, irmãos. Capítulo 1 e capítulo 2 também fala sobre isso, né? Que Deus, ele cria o ser humano num aspecto material, biológico, físico, e num aspecto espiritual. Ou seja, o ser humano, ele é uma síntese, né, de duas realidades. A realidade espiritual, a realidade eterna, e a realidade material, temporal, que a gente conhece aqui muito bem, tá? Vamos falar sobre aspectos do ser humano. É interessante assim, para que vai servir isso aqui? Isso é uma informação científica, teológica? Não. Isso até nos serve depois para que a gente possa entender o equívoco de algumas religiões que dizem, por exemplo, que o Espírito Santo não é Deus, né? O que algumas religiões dizem que o Espírito Santo... Acho que é só uma, na verdade, o que dá trabalho mesmo, né? Vai bater nessa tecla aí. Mas aí a gente pega, o Espírito Santo é Deus. Por que o Espírito Santo é Deus? Aliás, nem só, a questão não é só o Espírito Santo é Deus, lógico, isso é o principal. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. E por que ele é uma pessoa? Porque ele tem 3 características que um animal, por exemplo, não tem, né? Então tem vontade, tem volição, né? Tem intelecto e tem sentimento. Não é isso? Então uma pessoa, para ser pessoa, é necessário ter uma vontade, delibera, tem que ter sentimentos e tem que ter intelecto. Os animais, por exemplo, não têm. Eu sei que tem gente que acha, não, isso aqui é tão inteligente, ou tem sentimento, ele está triste, né? São instintos, né, irmão? A gente trata como questões bem diferentes do ser humano, né? Instintos, Deus imprimiu no ser humano, sim, até no nosso corpo biológico. Nós temos instintos de proteção, de vida. Então, por que chega alguma coisa perto do nosso olho e a gente, né, fecha, se protege? É instinto, você não pensa, né? Então, nós temos instintos de sobrevivência, os animais têm, mas nada que se compare e chegue perto do ser humano em si. Mas a gente... Essa dúvida. Sim, qual? Espírito Santo. No sentido de que eu sempre tive a ideia de que fosse Espírito Santo de Deus. Sim. Fosse Deus enviasse o seu Espírito, né? Sim. Mas eu não consigo encaixar essas 3, essa trindade. É difícil, né? É difícil. Aparece. Até porque quando a gente vê quando o anjo, né? O anjo Gabriel, se não me engano, vai até Maria e diz que o Espírito Santo de Deus, né, que ia cobrir e ela teria um filho de Deus. Né? O Espírito Santo geraria nela. Não do Espírito Santo, mas Cristo é filho de Deus, porque Deus envia o seu Espírito, né? Ele tem esse poder, ele não tem esse contato conosco, que é superior, então ele envia o seu Espírito, esse é o Espírito Santo de Deus. Sim. E passa a ser uma terceira pessoa. A trindade ou a triunidade, a gente não falou nada, né? Até aqui, né? No curso vocês estão um pouquinho... Não, né? Tá, mas a gente acho que chega lá, a gente vai abordar alguma coisa. Inclusive na antropologia também, a gente precisa recorrer à nossa referência, que é Deus, né? Então, a gente não explica a antropologia bíblica a partir do homem, é a partir de Deus, porque Deus é a referência para nós. Nós não somos autorreferentes. Então, a gente vai tentar, de alguma maneira, né, olhar para a trindade, tá certo? A partir da trindade, para nos entendermos um pouco. Mas assim, não dá, não tem como nós explicarmos a trindade, né? É algo impossível. Nós só sabemos de Deus aquilo que a Bíblia ela mostra, ela revela, só que não explica,
Porque tem revelações que não são explicações. Só é mostrado, ó, essa é a realidade. Tá, mas como é? Ah, o como aí não vai dar. Entendeu? Porque foge, talvez nem lá, porque foge da capacidade. Nós estamos falando de Deus, não é de um igual, não é de um equivalente, não é de um semelhante. Ele comunicou conosco algumas semelhanças dele, mas ele não é semelhante a nós. É nós que somos, em alguma medida, em alguns aspectos, em alguns atributos, semelhantes a Deus. Estão entendendo a diferença? Não é a referência que muda. Então, assim, falar de Deus e chegar à plena compreensão de Deus, impossível. Para qualquer um. Para qualquer um. Senão ele deixaria de ser Deus se conseguíssemos secá-lo intelectualmente, né? Se conseguíssemos enquadrá-lo. Irmãos, é tão claro, é assim, que não há explicação, ninguém pode explicar Deus, que é preto no branco. Piada foi ruim, né? Tá bom, deixa pra lá que eu só... Quando a música estava aí, eu usava essa piada e funcionava, era da hora na aula. Uou! Mas vamos lá. Mas assim, a gente vai abordar alguma coisa, a gente chega lá, né? Pra gente entender. Mas o Espírito é uma pessoa, porque Deus é uma pessoa. E Ele cria, inclusive, a sua imagem e semelhança também uma pessoa. Mas a gente vai desdobrar esse pensamento. Então, assim, no ser humano existe a personalidade, e a irmã me ajuda aí, porque é a sua área, né? A personalidade, eu sou privilegiado, né, irmão? Eu vou falar de coisa que só tem especialista na área profissional, né? Eu me enrosco aqui, os irmãos ficam com dó de me corrigir, mas que bom. Então, a gente tem a personalidade, o temperamento e o caráter, né? São três coisas. Eu não vou entrar em ego, superego, nem id, nada dessas coisas, viu? Eu não vou me arriscar não aqui. Né? Mas a gente vai falar sobre então a personalidade, o temperamento. Inclusive vou indicar uns livros para vocês aqui, né? Sobre temperamentos, 4 pelo menos lá, né? Nem sei se tem mais, eu abordo de outras formas: sanguíneo, melancólico, fleumático, né? E colérico. Então, assim, só para a gente entender o ser humano mesmo, nessa complexidade é muito interessante, até mesmo para um autoconhecimento, que eu acredito, irmãos, que o autoconhecimento é uma das maiores bênçãos que Deus nos deu, né? De você se conhecer. Quando nós nos conhecemos, nós temos condição, inclusive, de alterarmos alguns cursos da nossa vida, né? A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que é muito melhor alguém que domine o seu espírito, controle o seu espírito, do que aquele que ganha uma grande cidade, que enfrenta e conquista uma grande cidade. Então, o autoconhecimento, o sabermos de fato, não só as nossas origens, mas os nossos recursos, os nossos parcos recursos, né? Os nossos pífios recursos, as nossas limitações, isso nos ajudará em muito, né? A servir a Deus e a viver essa vida aqui equilibradamente. Porque, como eu disse, tem gente que ele pensa que ele é algo que não é, e a Bíblia diz que aquele que pensa ser aquilo que não é, engana-se a si mesmo. É a soberba, está se colocando acima da graça. E tem aqueles que também se inferiorizam, eles colocam abaixo da graça, né? Ah, eu sou o carrapato do cocô do cavalo do bandido que nem aparece na cena. Sabe aquele, né, complexo de inferioridade mesmo e tal, aquela coisa toda, né? E aí a gente precisa entender toda essa dinâmica. Então você tem a personalidade, você tem o temperamento, você tem o caráter, né, o ser humano. A palavra ser humano, inclusive, anotei aqui para não esquecer, ser, né, o termo ser, refere-se a um ente, uma entidade. É que essa palavra às vezes para nós soa estranha por causa de outras questões, né? Mas entidade aqui estão entendendo, né? O ser, um ente, né? E o humano vem de humus. Olha que coisa interessante. Humus. Então, um ente que veio do humus. O humus é terra mesmo. Só para a gente entender aqui, só para a gente se nivelar por baixo. Para não ter esse risco de alguém nos afrontar e a gente responder assim: você sabe com quem está falando? Já ouviram, irmão? Tomara que não tenha falado, nem pensado. Mas já ouviram? Você sabe com quem você está falando? Então, olha só, a pessoa pensando que é um ser humano acima dos outros seres humanos, ou pensando aquilo que não é, de fato, né? Então, você sabe com quem está falando, já revela uma distorção enorme da percepção de quem essa pessoa ela é, diante do outro, diante de Deus e diante da criação, né? Então, a antropologia bíblica vai nos colocar no nosso lugar, nem para cima e nem para baixo, mas nos deixar lá, porque para cima é complicado, para baixo também não ajuda muito, né, irmão?
Tá? E o Salmo 8 que a gente leu aqui, né, vai falar, né, quem é o homem para que o visite, o filho do homem para que lembre dele. Então nós somos esse ser humaninho aí, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Deus disse que foi feito à imagem de Deus, tá? Façamos a humanidade, né? O Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o ser humano. O termo lá é Adam. Então olha a coisa interessante. Façamos o Adam, né? Do verso 26 e 27. Façamos o Adam, segundo a nossa imagem e semelhança. Façamos macho e fêmea. E Deus os criou, macho e fêmea. E Deus os fez humanidade. Homem, está lá homem, mas é humanidade, que a palavra é Adam. Então olha que coisa interessante. E aí eu volto agora naquele Gálatas 3 e 28 que vocês pensaram que eu tinha esquecido, mas estou voltando agora nele, tá? É que a gente, professor, assim, né? Tem que fazer a aula render, né? Então a gente precisa fazer aquele rodeio para chegar onde a gente queria lá no começo. Podia ir direto, mas não fui. Gálatas 3 e 28. Em Cristo Jesus não há, como está escrito aí, até se a versão aí, mano, me ajuda, porque gostei dessa versão. Gálatas 3 e 28. Eu lembro a minha de memória aqui, mas agora estou querendo saber de vocês aí. Só para a gente tentar corrigir alguns equívocos aqui da cultura, né? Tá, 3 e 28 de Gálatas. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Não há judeu, não há grego, né? Não há superioridade de etnias, de cultura, né? Bárbaro, cita, eram dois povos também, um mais rude e outro um pouco menos. Então não há judeu nem grego, bárbaro nem cita, escravo nem livre, questões sociais também, tá? Não há diferença. E não há macho e nem fêmea na minha versão, que é para provocar mais ainda, né? Mas homem ou mulher, né? Então todos são um em Cristo Jesus. O que Paulo está abordando? Por que Paulo traz esses termos? Para justamente corrigir esse equívoco que o ser humano ele tem, né, essas diferenças que o diferencia diante de Deus em dignidade. Esse é o ponto. Porque a cultura, como eu disse no começo da aula, tá? A cultura de Israel não correspondia à vontade de Deus. A cultura de Israel, como a cultura de todos os povos, tinha suas distorções, seus desequilíbrios, né? E suas corrupções de entendimento, eu estou dizendo. Todos os outros sentidos também, né? E o que acontece? Quando Deus ele criou o homem lá no capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 3, estava tudo tranquilo, estava de boa, como diz os teóricos da teologia refinada. Usa esse termo na academia, estava de boa, né? E aí, depois do pecado, aí as coisas assim degringolam, aí o negócio descamba, vira uma bagunça. Mas o que era a criação de Deus perfeita? Era uma unidade composta, e aí a gente depois entra na triunidade para, né, pegar a referência. Era o capítulo 5 do Gênesis. Já falei isso para vocês, eu acho, né? Capítulo 5 de Gênesis, não? Nunca abordei com vocês? Acho que foi numa conversa lá, não foi? Não? Não foi? Não abordei? Então bora lá. É que eu fico preocupado em ficar sendo repetitivo, né? Mas bora lá. A minha esperança também é que vocês esqueçam um bocado de coisa de uma semana para outra, de uma matéria para outra. Que a gente ficar 3 anos aqui, né, meu irmão? A gente ficar 3 anos aqui, imagina, eu vou ter que ter muita coisa nova para falar para vocês. Minha oração é: Jesus, dá uma apagadinha na memória dos alunos, só para eles achar que eu estou trazendo sempre coisa nova. Brincadeira, né? Então assim, olha, 5, capítulo 5, eu vou ler o verso 1 e 2, mas tentem prestar atenção aqui na minha fala, antes que a gente lê junto aí. Fala, André, mas você falou até o capítulo 3, que estava tudo certo? É porque o capítulo 5, ele traz a narrativa a respeito antes do capítulo 3, né? Então assim, até o capítulo 3, Deus criou o ser humano. Esse ser humano era perfeito em todos os sentidos, intelectualmente falando, psicologicamente falando, socialmente falando, teologicamente falando e ecologicamente falando, tá? Então o pecado afeta essas 5 áreas do ser humano. Então teologicamente, psicologicamente, vou tentar na ordem aqui, tá?
Então, teologicamente, psicologicamente, sociologicamente falando, biologicamente e ecologicamente falando. Essas 5 áreas do ser humano foram afetadas após o pecado. Teologicamente, quando o homem peca, ele já não tem mais a clareza de quem de fato é Deus. Acabou, irmão. Quem é Deus? Não sei exatamente quem é mais, porque o pecado distorceu isso na mente dele. Antes estava tranquilo. Quem era Deus? Era o Criador, era aquele que ele se encontrava na viração do dia, todos os dias, e batia um papo. Isso era literal, irmãos. Imagina uma condição dessa. Literalmente ele conversava com Deus, pessoalmente conversava com Deus. Não sei exatamente, a Bíblia infelizmente não fala como de fato era isso, né? Que forma Deus se apresentava, como era essa estética, como era esse contato visual, não se sabe como era, mas enfim, tinha esse contato, era literal, o homem e Deus, tete a tete. Ó, coisa boa. E aí a gente já vê, por exemplo, lá em Moisés, quando Moisés disse: Senhor, eu queria também ver o Senhor assim. Falando, não é mais possível, não tem como, quem me vê não tem como ficar vivo. Aliás, vai ser fulminado, é muita santidade, é muita beleza, muita pureza, não tem como ter esse contato próximo, né, com Deus, como tinha o Adão. Então, teologicamente, o negócio ficou confuso, né? Ele não sabia mais quem era Deus. Então, psicologicamente falando, como eu disse, a irmã testifica isso muito melhor do que eu. Todo ser humano de perto não é normal. Tem um parafuso solto quando não tem o parafuso, não é? Então, psicologicamente, o homem foi afetado de muitas maneiras. Então, o desequilíbrio, né, emocional, enfim, foi aí todo desajustado. Então, teologicamente, psicologicamente. E ele disse assim, porque Deus disse assim, foi procurar ele lá, né? Disse: onde está Adão? Onde você está? Disse: ah, Senhor, estou aqui, atrás da moita. Disse: mas por que se escondeu? Ah, eu ouvi a tua voz no jardim e temi. Ó, o medo, né? O desequilíbrio emocional, mental, psicológico. Então já entrou o medo. Então quem era Deus? Era alguém para ter medo? Percebe? Teologicamente, psicologicamente, sociologicamente. Por que tu fez isso? A mulher que o Senhor me deu, né? Transferiu a responsabilidade para a mulher, não assumiu a culpa, né? Sociologicamente ali começa, irmãos, aquele desafio absurdo dos casais, né? De cada um assumir o seu papel, assumir os seus erros, as suas culpas, e não cair nessa tentação de transferir para o outro as responsabilidades. Ó, então sociologicamente o negócio ali já desandou. Biologicamente, porque Deus disse: não tem jeito, a morte entrou, teu corpo agora vai sofrer um enfado extremo, né? Vai ter que suar muito agora para tirar o teu sustento da terra. Não é que o homem não tinha que trabalhar, não é que o trabalho foi uma maldição, assim pensam os preguiçosos, né? Ah, não, o homem já trabalhava antes do pecado entrar no mundo. Ele foi colocado no jardim para lavrar a terra. Só que não tinha esse peso, essas limitações físicas. O vigor do corpo do homem era uma coisa absurda, né? Renovava-se como a gente carrega uma bateria e o negócio está, depois de um tempo lá, zerado. Então, assim, biologicamente entrou a exaustão física, as enfermidades e a própria morte, como final último dessa consequência. Mas vem o aspecto ecológico que eu falei, né? Ou seja, toda a criação foi afetada. Toda a criação. A gente estava falando aqui em off, né, a respeito do aquecimento global, esses ajustes todo. Então, a Terra já entrou também, aliás, já foi afetada também por causa do pecado do homem. Mas olha só, amados, quem era o homem e o que era o homem antes do pecado, né? Então, a gente vai trabalhar nisso, pegando as referências lá da criação perfeita e vendo os desajustes que houve, que é para ver se a gente consegue corrigir alguma coisa, né? A referência sempre é lá, não é o homem depois do pecado, e sim antes do pecado. E também a gente vai pegar uma referência de ser humano aqui, que esse é referência de ser humano, porque nunca pecou. Vocês já devem, eu não vou falar adivinhando, né? Porque é pecado adivinhar, mas vocês já sabem de quem a gente vai falar.
Mas só para tentar concluir esse pensamento. No capítulo 5 de Gênesis, verso 1 e 2, está escrito, né? Que Deus criou o homem, à sua imagem, o criou, os abençoou e os chamou de Adão. Olha só, quem era Adão? Macho e fêmea. O nome do casal era Adão. O nome do homem era Adão. O nome da mulher era Adão. Fala, André, aí é heresia demais. Para a retomada das aulas, para o início, né, do curso oficialmente. Não, queridos, vamos para o texto de... Bom, se a gente não for chocado na aula, se a gente não aprender coisas na aula, e se a gente só ouvir coisas para reforçar aquilo que a gente já sabia, para que o curso? Vai agregar o quê? Mas calma que a gente vai com cautela, porque eu sei que o choque, às vezes, sim, dá uma tremida no coração, no corpo, e a gente quer desmaiar, mas o fôlego volta, viu? Em nome do Senhor Jesus. Eu só quero que vocês leiam comigo e tentem, queridos, fazer o exercício de desconstruir, tá? Porque eu sei que é estranho ouvir isso, porque nós fomos, né, ensinados muitas vezes de outra maneira. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia que foram criados. Macho e fêmea os criou, os abençoou e chamou de Adão, o macho e a fêmea. Os chamou, aí a versão, varão aí, talvez da Jerusalém, não vai estar homem, vai estar ser humano, vai estar pessoa, vai estar humanidade. Aí depende da versão, né? Procurem aí para... Homem e mulher, tá. Mas aqui... Tá homem e mulher, né? Não tem nenhuma versão. É que você está com uma ou está com várias aí para comparar? Só uma, tá, tranquilo. Se tiver outra, isso, porque não se for corrigida, não vai estar não. Se for atualizada, NVI, NVT, talvez a linguagem de hoje, talvez esteja. Mas ao invés de estar o nome, cadê? Verso de número 2, né? Macho e fêmea os criou, os abençoou e chamou seu nome Adão. No dia em que foram criados, ao invés de Adão vai estar humanidade, ser humano ou pessoa. Os criou pessoa, os criou humanidade, os criou ser humano, entendeu? A palavra, o termo Adam, de fato, ele remete à humanidade, né? Como eu disse. O que acontece? Depois do capítulo 3, que o pecado entra, o homem é que dá à mulher o nome de Eva, Deus não. É só ler o capítulo de número 3. Vamos lá. Capítulo de número 3. Vamos. Calma que a gente chega lá, tá? Não se apavorem, que é possível que até o badalar da meia-noite, ao sinal tocar, talvez eu consiga explicar para vocês. Vamos lá, devagarzinho.